Boa noite, a paz do Senhor. A Bíblia nos diz que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E esta palavra nos faz refletir sobre aquilo que realmente importa, que é ter a presença do Senhor nas nossas vidas. E um Deus que nos deu tantos exemplos, tantas histórias na sua palavra, de coisas grandiosas que fez o sol parar, ressuscitou mortos, abriu o mar, tantas coisas. E nós muitas vezes ignoramos tudo isso, mas nós precisamos ter esses exemplos muito vivos no nosso coração, sabendo que aquilo que nós precisamos, o nosso Deus é capaz de suprir. Amém? Não importa a situação, não importa a circunstância, não importa o momento em que você está vivendo. Se Ele ainda não fez acontecer, se ainda não houve na sua vida o haja de Deus, é porque você não precisa disso, você só precisa dEle. Amém? Se coloque de pé e vamos cantar que o nosso Deus é provedor e que nós confiamos no momento certo em que Ele provê nas nossas vidas. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Nós cremos na tua provisão, esperamos em ti, rocha, fortaleza nossa, socorro bem presente. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé.
azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Senhor, nos ensina para onde olhar. Nos mostra a manter os nossos olhos firmes e fixos em Ti. Não nas circunstâncias, não nas dificuldades, mas os olhos em Ti, sabendo de onde vem o nosso socorro e de onde vem a nossa provisão. Amém. Amém. Você pode se sentar. Deus proverá. Quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Pode se sentar cantando. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar e te exaltar. Nós não temos nada a te oferecer a não ser a nossa entrega, a não ser o nada que nós temos e que nós somos sem ti, porque nós precisamos ser preenchidos pelo Senhor. Mas o Senhor é tudo, e no nosso nada o Senhor se revela como tudo. E nessa noite nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem tudo para nos revelar. O Senhor tem muito mais para se remostrar. O Senhor tem muito mais para derramar. Ó Deus amado, o Senhor tem muito mais para nos preencher. Nós colocamos diante de Ti o nosso nada. Nós colocamos diante de Ti, Senhor Deus, as nossas limitações, as nossas fraquezas, Senhor. E dizemos, Deus, toma conta, faz o Teu querer. Ainda que Deus, para nós apresente tudo diante de Ti, mas aos Teus olhos, Senhor Deus amado, é como nada, porque o Senhor é tudo em nós. Nós apenas queremos o Senhor. Muda o nosso foco, Pai. Tira o nosso olhar das coisas, e que possamos nessa noite te olhar um pouco mais, te enxergar um pouco mais, e perceber que em Ti temos tudo o que precisamos, e não nos falta nada, e nada nos faltará, Senhor. Obrigado, em o nome de Jesus Cristo nós oramos, amém e amém. Assentado mesmo, mas aplauda ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Amém, queridos. Que a graça de Jesus esteja sobre você, sobre a sua vida.
Eu quero começar, após essa canção, lendo apenas um versículo. Sei que você veio aqui talvez com a chamada que nós fizemos no domingo. Você veio para ouvir nada, ou para saber tudo, né, pastor? Você quer saber tudo, você veio aqui então. Nós começaremos hoje uma série nova. E eu quero já, no ritmo do nada, dizer a você o que Paulo escreveu no 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, que diz o seguinte: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Sabe o que nós precisamos aprender? Nada mais, nada menos, nada além do que Jesus Cristo e este crucificado. Ele é tudo que nós temos e nós precisamos. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu quero nessa noite rapidinho aqui dar alguns recados, alguns avisos, mas agradecer você que está aqui, a sua presença, você que nos visita. Deus te abençoe abundantemente. Que é a casa do Pai, aqui é a família de Deus. Fique à vontade entre nós, tá bom? Não se sinta acanhado. Erga suas mãos, quiser assentado, ajoelhado, chorar, fique à vontade. Você está na casa do Pai, você pode adorar como você quiser, ouvir a palavra com atenção, não se distraia, fique firme, fique tranquilo, que Deus vai falar com você nessa noite, amém? Glória a Deus que estamos aqui. Mas eu quero lembrar a igreja que nós estamos aí com algumas atividades. Quero apresentar apenas 4 aqui para nós lembrarmos, não é? Quero lembrar aqui o Fruto Maduro, a rede da terceira idade, a rede Fruto Maduro, que o encontro não vai ser nesta semana, vai ser no dia 11, na próxima semana. Então, na outra quinta-feira, não nesta, na outra, dia 11, às 14 horas. Então, a rede Fruto Maduro se reunindo para celebrar Jesus numa grande festa, às 14 horas, na quinta-feira, dia 11 aqui, tá certo? Mas aí, voltando agora para essa semana ainda, no sábado, dia 6, próximo sábado agora, nós vamos ter 2 atividades interessantes. Primeiro é a Rede Kids, tendo a célula Up Kids, que é a galerinha dos 9 a 11 anos, às 16 e 18 horas da tarde. Então, papai e mamãe, é importante que você faça a inscrição do seu filho, se ele tem filho ou filha, se tem entre 9 e 11 anos, faça a inscrição, dê um nome ali no balcão, ou durante a semana na secretaria, mas o quanto antes, faça isso hoje, tá certo? Não deixa para amanhã, é importante para que a rede se organize, tá? Então, neste sábado, às 16 horas até às 18 horas, célula Up Kids para os meninos e meninas de 9 a 11 anos de idade. Mas pastor, eu não sou daqui, meu filho, minha filha não é daqui. Não tem problema, pode vir, você que nos visita, pode trazer, mas dê o nome, faça inscrição. De repente você que é da igreja aqui, quer convidar alguém de fora, faça isso com muita liberdade, mas é importante fazer a inscrição, dar o nome para a rede se organizar melhor, tá certo? E ainda no dia 6, no mesmo sábado, no próximo, nós vamos ter às 19h30 aqui algo também muito especial, que é a Rede Casais se mobilizando aí com a formatura da Universidade da Família, num curso que foi ministrado especificamente para alguns casais, a título até de iniciar aí, implementar este curso, e nós vamos abrir para a igreja, conforme for passando os dias, as semanas, a gente vai abrindo para as igrejas, mas é importante que você, casal, participe deste momento, né? Nós tivemos aí alguns grupos que passaram por um período aí de preparação, um período de aulas bem intenso, mas muito importantes para a vida, para o casamento. Então vai ser a formatura do curso Aliança e Romance à Maneira de Deus, e também da formatura do curso de pais de adolescentes, que também aconteceu alguns grupos nesse molde, tá certo? Então é algo que a gente está começando, estamos engateando, estamos ainda implementando, e vai acontecer de você se engajado uma hora ou outra nisso aí também. Mas eu queria desafiar você que estivesse aqui, você casal,
que viesse prestigiar esses irmãos, esses casais que fizeram o curso. E nós vamos ter aqui alguns testemunhos. Eu creio que você vai ser muito impactado com o testemunho que você vai ouvir, tá certo? Então, neste sábado, dia 6, às 19h30, formatura, um momento muito especial. Não é tanto solene, mas é importante que você venha, faça parte, vai ser bênção para você, amém? Glória a Deus. E o último aviso, queridos, é sobre a nossa campanha de 21 dias de jejum e oração, que vamos começar já na próxima semana, dia 8. Então se prepara aí para que você tenha esse tempo com a igreja, como igreja, de busca ao Senhor. E nosso tema é tão sugestivo para realmente buscarmos ao Senhor com intensidade. Aviva-nos, aviva-nos. Precisamos ser avivados todos os dias. Precisamos de avivamento urgentemente. Por quê, pastor? Porque um avivamento de Deus traz o reino dele. O avivamento traz a vontade, os propósitos de Deus. O avivamento traz santidade. O avivamento traz Jesus Cristo e nada mais. Então nós precisamos buscar ao Senhor com intensidade. Aviva-nos. Como que eu participo, pastor? Você pode enviar a palavra aviva para o WhatsApp da igreja, e você vai ser direcionado a um grupo também no WhatsApp com esse tema Aviva-nos, e lá você vai receber maiores informações, orientações para o jejum e também os materiais, as devocionais que nós vamos preparar sempre antecipadamente, um dia antes. Nós vamos disparar lá no grupo para você ter um direcionamento na sua devocional a cada dia, na oração e tudo mais. Então não deixe para amanhã também, mande uma mensagem aviva para o WhatsApp da igreja. Se você não tem o WhatsApp, contato da igreja, pegue ali no balcão, tá certo? Vamos nos unir a partir do dia 8, 21 dias de oração. A igreja está junto nisso, amém? Amém. A igreja está junto nisso, irmãos? Opa, quem vai buscar o Senhor? Quem vai jejuar 21 dias aí? Quem tem sede e fome de Deus? Amém? Vamos nos unir, queridos, vai ser bênção, com certeza. E vamos ter muitos testemunhos, viu? Pode esperar, quem sabe seja para você também. Amém, igreja? Então é isso. Eu quero convidar você a ficar em pé mais uma vez. Nós vamos continuar celebrando ao Senhor. E sempre quando você tiver dificuldade ou alguma dúvida em relação ao que a gente avisa aqui, pode nos procurar depois, pode procurar a secretaria da igreja. Nós vamos te passar as maiores informações que você precisa, tá certo? Mas não saia com dúvida, tá bom? Eu quero te convidar agora nesse momento a louvar ao Senhor com o nosso louvor financeiro. Talvez você veio preparado ou não veio, mas sente no seu coração, quem sabe Deus esteja falando com você aí. Deixa Deus te usar, viu, queridos? Mas eu quero convidar você a louvar a Deus com seus recursos, quem sabe seus dízimos, as suas ofertas missionárias, para abençoar missionários que estão pregando a palavra aqui no Brasil, também fora do Brasil, a qual a igreja aqui contribui generosamente. Você contribui generosamente, então faça parte disso com alegria e gratidão ao Senhor. Você que nos visita, não se constranja, entenda que é uma prática, um costume que nós temos, entendendo que estamos adorando a Deus assim também, e isso é para a glória do Senhor, amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós queremos mais uma vez declarar que tudo é teu, tudo é para o teu louvor, tudo é para a tua glória, Senhor. Não há nada nesse universo que não tenha sido criado pelo Senhor e que não seja para o teu louvor. Apenas precisamos alinhar muitas coisas aos teus propósitos, a fim de que verdadeiramente, Deus, aquilo que aparentemente é nosso, seja para o teu louvor. E nós queremos, Deus, nessa noite, através dos nossos recursos, através, ó Deus, do resultado da tua provisão na nossa vida, declarar, Senhor, que a nossa vida por inteiro é do Senhor. Até mesmo, ó Deus, as nossas finanças, o nosso dinheiro, porque o Senhor criou todas as coisas. Ó Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata, de tudo aquilo que tem valor, é o Senhor. Então nós queremos apenas te devolver e dizer, Senhor, a nossa vida pertence a ti. Receba-nos, ó Deus, como louvor, ó Deus, como um cheiro suave às tuas narinas,
como um sacrifício agradável ao Senhor, em o nome de Jesus. E quem crê diz amém. Vamos celebrar Jesus? Em nome de Jesus, vamos lá. Te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz.
esse anseio pela presença do Senhor nunca falte em nossos corações. Ele está aqui, Ele quer se derramar, Ele quer oferecer para você a água viva que Ele é, e que você tenha sede de beber dessa água, em nome de Jesus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Ele é a própria água viva. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou,
fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Sim, eu quero beber do teu rio. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma, oh, como eu esperei por ti. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ele é aquele que a nossa alma espera. Ele é aquele que preenche a falta que nós sentimos e não sabemos do que. Ele é aquele por quem a nossa alma esperou por todo esse tempo sem saber que precisava tanto dele. Ele é a água viva. Ele é aquele que supre todas as necessidades. É a fonte da qual a nossa alma se farta ao beber. Tu és, Senhor. Não há outro lugar, não há outra fonte da qual nós bebamos que nos sacie. Só o Senhor é a fonte que enche a nossa alma de vida, de propósito, de esperança. Só Tu és, só Tu. A Tua igreja diz que só Tu és a nossa fonte. Nós te amamos, Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Aleluia, louva o Senhor com as suas palmas, queridos irmãos. Glórias a Ti, Jesus. Toda a glória, toda a honra seja dada somente a Ti, Senhor. Glória a Deus, a graça e a paz sejam multiplicadas, meus irmãos. Pode tomar seu assento, por favor, queridos irmãos abençoados. Gratidão, ministério de louvor, pela sensibilidade ao Espírito Santo. Glória a Deus pela vida dos nossos irmãos.
pela nossa equipe de intercessão, de recepção, nossa equipe de mídia, a rede Teams, que é toda engajada ali, servindo as crianças de uma forma tão especial. Meus irmãos, que bom que você veio para essa noite para ouvir a palavra de Deus. Eu desejo, no nome de Jesus, que a palavra do Senhor possa falar tremendamente ao seu coração essa noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Hoje nós iremos começar esta série de mensagens falando sobre nada. Sobre nada, tá certo? É o tema da série dessa mensagem. É claro que você vai compreender o porquê deste tema. E melhor é nós lermos a palavra de Deus para termos a revelação, para termos a compreensão e ouvirmos a voz do Senhor através da sua palavra. Abra, por favor, a sua Bíblia, você que trouxe, em Filipenses, no capítulo 4. Eu quero ler com os irmãos o versículo 6 e o versículo 7 deste capítulo. Eu encorajo você que está conosco a permanecer nessas próximas terças-feiras, claro, aos domingos, a grande celebração ao Senhor, mas às terças-feiras, encorajo você a não perder essa série de ministração. Cada terça-feira será uma sequência e eu tenho certeza que você sairá daqui muito edificado, abençoado demais através da revelação da palavra que o Senhor direcionou aos nossos corações. Filipenses, no capítulo 4, irmãos meus, você que deseja acompanhar pelo telão, fique à vontade. Versículo 6, uma passagem para alguns conhecida, outros pode ser uma informação. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém, irmãos meus? Feche os olhos por um momento. Espírito Santo, continue falando aos nossos corações, nós te pedimos, por favor. Desejamos este alimento espiritual, da Tua palavra, Senhor. Te damos graça porque esse dia, certamente, já nos alimentamos da provisão do Senhor, sobre a nossa despensa, sobre a nossa mesa, mas estamos agora diante de um banquete da Tua palavra, que é o pão da vida. Sacia-nos, Senhor. Nós desejamos e estamos sedentos e famintos pela revelação da Tua palavra. Quieta-nos. Fala aos nossos corações, a nossa oração a Ti, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero sacar logo aqui, irmãos, logo no versículo 6, diz a palavra, não fiquem preocupados com coisa alguma. Com coisa alguma. E para melhorar essa compreensão, se você ler esses mesmos versículos em uma linguagem mais atualizada, será escrito da seguinte maneira este versículo: não se preocupem com nada. Não se preocupem com nada. Aqui já compreendemos o tema dessa mensagem, que a palavra está nos chamando para não ficarmos preocupados. O nada de ansiedade na vida diária. Nada de ansiedade. Amém, meus irmãos? Nada de ansiedade. Este é o nosso tema dessa noite. Nada de ansiedade na nossa vida cotidiana. Não andeis ansioso por coisa alguma. Uma coisa é sentir ansiedade. E todos sentimos de alguma forma isso. Sentimos. Mas a questão é que a Bíblia está dizendo que nós não devemos andar ansiosos. É você acordar pela manhã, ansioso ou ansiosa, passar o seu dia ansioso, ansiosa, você vem para o culto ansioso, ansiosa, vai embora, continua ansioso ou ansiosa, e segue aí os seus dias, semana, ansioso ou ansiosa. Não, irmãos. Alguma coisa está errado, e essa ansiedade está expondo as nossas vidas. Se alguém anda ansioso,
está expondo alguma coisa. E o próprio Senhor Jesus trabalhou este assunto com os seus discípulos e também os apóstolos. Muito falaram sobre este assunto de ansiedade ou de preocupação com a igreja, e no decorrer das cartas nós iremos ver outras referências sobre este assunto. Mas o próprio Senhor Jesus já falou sobre isso, a importância de nós não ficarmos ansiosos pela vida, quanto ao que nós iremos vestir, quanto ao que nós iremos beber, se alimentar, não ficarmos preocupados, porque por mais que seja preocupado, pode acrescentar alguma coisa à sua vida. Jesus muito falou sobre isso com os seus discípulos, advertências quanto a andarmos ansiosos. Preste atenção, irmãos meus. Uma coisa é sentir ansiedade por algum momento, particularmente enquanto estava debruçado em oração e também escrevendo essa mensagem, algumas coisas, eu estava lutando contra um sentimento de ansiedade, lutando, uma preocupação, e eu pedindo, Senhor, misericórdia, trata-me, ensina-me. Eu estou preparando essa palavra sobre ansiedade, e eu estou sentindo uma ansiedade, uma preocupação, que logo tenta desviar nossos olhos do Senhor. E aí você lembra da palavra, e foi nada melhor do que ser ministrado pela palavra, enquanto estava sendo ministrado e confrontando este sentimento de ansiedade. Sei que no decorrer logo passou, reinou a paz, e glória a Deus, nosso coração está em paz. A questão não é sentir ansiedade, guarde bem o seu coração. Então não se culpe, não se condene, não é uma pessoa incrédula, uma falta de fé, por algum momento, por alguma circunstância, de repente aquele ímpeto de ansiedade. Agora, andar ansioso, será que é uma falta de confiança, falta de compreensão o que diz a palavra? Eu disse a você que quem anda ansioso está se expondo, está revelando claramente que algo está movendo o seu coração, está controlando a sua vida, a sua mente e os seus desejos, os seus sentimentos, e não é o Espírito Santo. Pois bem, irmãos meus, para compreender melhor este assunto, tem uma definição, ou melhor, uma comparação, achei interessante colocar isso aqui, que a ansiedade pode ser comparada aos juros que pagamos adiantado pelas dificuldades que dificilmente virão. Nós já estamos pagando com juros, ou até mesmo adiantado pelas dificuldades que dificilmente virão. Ou seja, estamos sofrendo por coisas que não está acontecendo. Assim é um sinal da ansiedade. Mas dentro dessa palavra, o que é ansiedade? Quando olhamos este termo na palavra, especialmente do que nós lemos aqui, o que significa a sua origem, essa palavra ansiedade? É uma definição muito clara que diz que é atraídos para direções diferentes. Atraídos por direções diferentes. É isso, este termo tem esse significado na palavra. É atraído por direções diferentes. Nós precisamos ser movidos pela esperança, mas de repente a desesperança bate. É atraído por uma coragem, mas o medo de repente trava. É ser movido por uma confiança, mas essas direções diferentes deveríamos agir na confiança. Aí vem a incredulidade, vem as incertezas. Quantos de nós, irmãos meus, deparamos todos os dias, de alguma forma, confrontamos com preocupações, ansiedade, e a Bíblia está dizendo, olha, não andeis ansiosos, nada de ansiedade, por coisa alguma. E paz, irmãos meus, quem está dizendo isso é o apóstolo Paulo, uma carta pastoral para a igreja, em Filipenses. Se tem alguém que teria todo o motivo ou desculpas para dizer que tinha preocupação, o porquê da preocupação, era o apóstolo Paulo. Se você olhar na sua Bíblia, no versículo 2, você vai perceber uma das razões, um dos motivos que ele poderia ter motivo para ficar ansioso devidamente a uma preocupação que se instalou aqui na igreja. Versículo 2,
ele diz o seguinte: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Ou seja, essas é um nome não tanto popular, quando falamos de Evódia e Sintique. A questão é, essas duas irmãs em Cristo, elas estavam causando problema para a igreja. Elas estavam tendo divergência entre elas. E o apóstolo Paulo não estava lá pessoalmente para resolver isso. Ele estava na prisão, inclusive. Estava preso. Ao saber do relatório da igreja, como estava essa comunidade de fé, ele pastoreava por cartas. Então, como certamente estava o coração dele com essa informação? Que aquelas que foram até companheiras dele, que juntas se esforçaram para pregar o Evangelho, estavam causando problemas para a igreja, ao ponto de causar divisão, e o pior, elas estavam ferindo uma a outra. Agora, vamos conscientizar essa compreensão. Como resolver isso à distância, sem estar presente? Aqui é uma situação que ele está pastoreando por meio da carta à liderança para resolver isso, coisa que ele não estava presente lá. Se estamos presentes para ver uma situação que surge no nosso dia, e nosso dia a dia é uma coisa, mas pensa você que logo agora que você resolveu viajar e acontece algo que está distante, longe de quilômetros, e como resolver isso? Ficaria preocupado? Iria interferir a sua viagem? Perderia tudo o que você planejou o ano todo por umas circunstâncias que veio sem avisar? Certamente muitos de nós só perderíamos o ânimo, a motivação. É claro, depende das circunstâncias, depende do contexto, mas neste também era motivo de preocupação. Porque essas duas irmãs na fé, que foram companheiras, aliadas, fiéis, que junto a Paulo pregaram o Evangelho, elas estavam sendo enganadas, se perdendo e causando um problema sério para a igreja. E como ele iria resolver isso se não estava presente à distância? Ele teria sim motivo para dizer: olha, vocês não devem ficar ansiosos, deixe que eu fique ansioso por vocês. Essa preocupação é minha. Não, ao contrário, ele diz: não fiquem ansiosos por causa disso. Mas tem que resolver. Ele orientou como que pudesse a forma de resolver isso, para tratar elas, e eu penso, se fosse nossa realidade hoje, tratar de um assunto em que nós estamos longe, distante, meus irmãos, será que ficaríamos em paz ou ficaríamos preocupados? Ficaríamos totalmente ansiosos? Apóstolo Paulo nos traz aqui um exemplo, irmãos. E o que ele compreendeu, queridos? O que ele compreendeu em Cristo? Que foi possível vencer a ansiedade. Como que ele venceu a ansiedade? E essa pergunta eu quero aplicar da própria palavra. Ele vai trazer para mim e para você, pela revelação do Espírito Santo, princípios para vencer a ansiedade. O que podemos fazer para vencer a ansiedade? Ele venceu, ele dominou a ansiedade. Eu creio que exatamente essa é a palavra, como dominar a ansiedade. Porque mais cedo ou mais tarde ela vem, ela insiste contra nossas vidas. São circunstâncias que nós não temos controle e logo é uma tentativa de nos roubar a paz, de nos roubar a alegria, de nos tirar o bom ânimo. Principalmente coisas que nós não temos o controle, irmãos. Mas é possível não ser dominado por um sentimento de uma inquietação, de uma ansiedade, de uma preocupação, mesmo que as coisas não estejam em nosso controle. É possível. E a palavra de Deus nos ensina como fazer isso. A própria palavra nos responde a primeira chave poderosa que se encontra no versículo que nós já lemos, no versículo 6. Primeiramente, meus irmãos, é orar corretamente. Orar corretamente.
E o versículo 6 claramente nos diz sobre isso. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Tudo. Agora eu pergunto, você tem falado tudo para Deus, aquilo que porventura tenta ameaçar a sua paz, ameaçar o seu sossego, ameaçar a sua tranquilidade, a sua confiança, a sua segurança? Você tem colocado em oração diante do Senhor? Se não, saiba, este é o caminho que precisamos trilhar pela fé. Não tem como vencer a ansiedade se não for pela própria instrução da palavra de Deus. E a primeira instrução é que nós precisamos orar corretamente. Não é apresentar somente algumas coisas diante de Deus, é apresentar todas as coisas, em tudo. Sejam conhecidos diante de Deus as suas petições. Às vezes nós até podemos desabafar com pessoas, mas não ousamos orar. Desabafo pode aliviar um pouco aquele fardo de tensões, mas não resolve, porque você depois volta para a mesma realidade. Ajuda, mas o caminho que é, irmãos, oração. É orar corretamente. É apresentar tudo para Deus, é você expor seu coração diante do Senhor. Eu disse a vocês que eu fui muito desafiado enquanto preparava essa mensagem, porque eu estava sentindo uma ansiedade, mas a própria palavra me orientou. Ore por isso, presente diante de Deus. Quando você ora, realmente o Senhor remove toda aquela sensação que parece que você não tem uma saída, uma direção, fica angustiado, fica sufocado, logo você sente a paz novamente. Mas é em oração, não é reclamando, irmãos. Misericórdia, as coisas pioram quando vem a preocupação. E a preocupação são diversas áreas. Temos preocupação com a saúde, preocupação com a família, preocupação com as finanças. Se tem uma coisa que logo desencadeia a ansiedade, é quando estamos vulneráveis financeiramente. Quando estamos vulneráveis de algo que nós não sentimos uma certa segurança, sensação de segurança. Logo, realmente, tem aqueles que até na sua insensatez, até negam a Deus e começam, a primeira coisa que deixam de fazer é buscar a Deus. Eu não vou mais na igreja, não. Olha só, culpamos Deus de tudo. Essa atitude está culpando a Deus. Já desmotiva de buscar a palavra de Deus quando as coisas não vão bem, principalmente quando estamos vulneráveis na área financeira. E logo queremos achar um culpado para isso. O sentimento está nos dominando, nos domina. Aí já não continua na campanha, já não continua na oração, já não persevera mais, já não tem o mesmo ânimo. Irmãos, simplesmente o Senhor está mostrando para nós que estávamos apoiados em uma falsa segurança. Falsa segurança. Ele quer nos ensinar a depender totalmente dEle, porque Deus permite situações na nossa vida que vêm acontecer, para que aprendamos a depender dEle, depender da provisão dEle em nossas vidas, amém, meus irmãos? Em tudo, sejam conhecidos os pedidos de vocês, diante de Deus, pela oração. Essa palavra tem mais o sentido de adoração, ou seja, vai para um lugar secreto. Nós ouvimos domingo uma palavra impactante, o pastor Valdemar pregou, tremenda essa palavra, de Mateus capítulo 6, sobre a oração sincera. Encorajo você a assistir no YouTube. Mas olha, oração é fazer o quê? É você ir para um lugar e adorar a Deus lá. Não desperdiça lágrima desesperado, não. Coloque no altar do Senhor, coloque em oração diante do Senhor, em adoração. Sabe, quando nós estamos talvez abatidos, angustiados, é uma grande possibilidade de nossas orações serem mais sinceras do que quando tudo aparentemente estão bem, que às vezes não é da boca para dentro, é da boca para fora, apenas uma oração. Mas quando estamos com o coração fragilizados ou angustiados por alguma coisa, é hora de orar mais do que nunca. A adoração tem um sentido dessa palavra oração, e súplica é uma expressão sincera diante de Deus. É uma expressão que você está expondo diante do Senhor o seu coração, suplicando a Ele.
e com ações de graças, que você já ora, apresentando diante do Senhor aquilo que porventura está querendo causar ansiedade e preocupação, você já pela fé começa a agradecer o Senhor. Agradecer o Senhor. Pai, eu te agradeço, porque eu creio que Tu és o Senhor da minha vida, é o meu provedor. Está escrito na Tua palavra que Tu és meu pastor e nada me faltará. Está escrito que o Senhor que me supre e suprirá todas as coisas. Eu quero descansar meu coração diante do Senhor. Eu te agradeço por isso. Eu já te agradeço, Senhor. Sabe, isso é quando alguém ora com gratidão por algo que não recebeu, isso é um ato de fé. Já está agradecendo ao Senhor. Pai, eu te agradeço por essa porta que já se abriu. Aí você olha, mas cadê as portas abertas? Pela fé eu já creio, já gerou no meu coração. Já está gerado no meu coração e pela fé já estou contemplando. Já estou visualizando pela fé. Por isso que eu estou só agora agradecendo ao Senhor. Você está numa campanha por uma causa, talvez está só pedindo, por que você não usa da fé nessa noite e te encoraja a fazer isso comigo, a começar a agradecer a Deus já por essa provisão do Senhor, por essa direção do Senhor sobre a tua vida. Você crê nisso? Amém. Como vencer a ansiedade, meus irmãos? A própria palavra nos ensina. Primeiro, é orar corretamente. Outra necessidade também que é necessário, meus irmãos, é pensar corretamente. E olha comigo no versículo 8, que diz a palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Porque onde se instala a ansiedade, se não em nossa mente? A preocupação tem origem onde? Na nossa mente. É comprovado isso. As pesquisas já dizem claramente que das preocupações que nós temos, apenas 8% são legítimas. 92% das preocupações são imaginárias. Então, a maior parte das nossas preocupações que dominam a nossa vida e nos traz ansiedade, somente é aqui, na nossa mente, que é um campo de batalha. E você colocar uma coisa na sua cabeça, isso controla a sua vida. O que você permitir ficar na sua mente, isso te controla. Controla a sua atitude, controla as suas ações. Se este pensamento controlar você, vai transformar numa ação. E essa ação vai te transformar em um hábito. E este hábito vai gerar um caráter. E este caráter vai te dar destino. Olha o processo de uma semeadura. Quando começa a brotar pensamentos que alimentamos, que acreditamos, e principalmente nós temos até uma tendência de ter uma fé negativa. Parece que crê mais naquilo que vai dar errado do que naquilo que vai dar certo. Então, quando alimenta um pensamento, é questão de dias para gerar uma ação. E se logo gerar uma ação, isso vai transformar um hábito. E se gerar um hábito, vai gerar logo o que, irmãos? Um caráter. E o caráter vai te dar um destino. Tudo onde começou? Na mente. Por isso a palavra está dizendo o que nós devemos pensar. Pensa em tudo o que é verdadeiro. Em nome de Jesus, faça exercício disso. Sonda a sua mente. Irmãos, tem uma coisa que nós devemos guardar, é a entrada de nossa mente. Saber o que pensamento está dominando a nossa mente. Tudo que é verdadeiro. Ou seja, o que o inimigo vai tentar infiltrar através de dados inflamados dele. Mentira. Tudo que é verdadeiro, tudo que é verdade. Sabe, sonda a sua mente, permita os planos de Deus revelar para você, olha o que você está pensando. Tem hora que eu estou pensando em coisas, que os planos de Deus me trazem juízo, para mim conscientizar do que eu estou pensando, na hora já caio em arrependimento, falo, misericórdia, está repreendido esse pensamento que não é meu. Mas a partir do momento que eu percebo que não é meu, aí é a minha escolha se eu desejo alimentá-lo ou renunciá-lo. Ou se eu confronto pelo sangue de Jesus, declaro, a minha mente está limpa pelo sangue de Jesus.
ou eu fico alimentando? Fico alimentando um pensamento. A partir do momento que eu me dou conta que não é meu, ou que foi gerado, eu tenho que aprender isso. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que tem a ver com respeito. O que é respeitável? Quando você pensar a respeito de alguém, tem que ser de uma forma respeitável. Você pensar em uma pessoa, pensa de uma forma respeitável a ela. Isso é uma forma de você proteger e blindar a sua mente. Isso ninguém pode fazer por você, a não ser você mesmo. A não ser você mesmo. Você não pode fazer isso por mim. Porque eu sei quando a minha mente passa por batalhas e eu sei o que eu estou dando lugar para ficar pensando. Eu tenho que olhar para os meus irmãos de forma respeitável. Eu tenho que olhar para aquelas pessoas que não servem a Deus, mas respeitar elas também. No amor de Cristo, tudo que é justo e tudo que é puro. Ah, meus irmãos, tudo que é puro. Agora, quantos pensamentos impuros se estabelece, está na nossa mente, que é questão de dias também de manifestar isso, hein? Questão de dias. E sabe, meus irmãos, se nós não pensar corretamente, isso abre uma legalidade para a ansiedade nos dominar, o pensamento nos dominar. Quando alguém realmente está pensando aquilo que não é puro, ou seja, que é impuro, ele começa a ver ter maus intenções em todas as coisas mais absurdas, consegue ter. Quando um pensamento diabólico, ou quando um pensamento carnal se aflora e alimentamos e passa a dominar nossa vida, podemos fazer coisas absurdas, ao ponto que muitos ficarão surpresos. Mas eu não acredito que a pessoa fez isso. Ah, mas você não sabe a mente dela, o que ela se permitiu brotar uma semente e foi deixando. E assim dominou, poluiu sua mente, pensar coisas impuras. Outra coisa importante, meus irmãos, tudo que é amável, em questão daquilo que for uma forma de amor, uma forma de manifestação de amor, tudo que é de boa fama, tudo que tem a ver de boa fama, você pensar em testemunhos, pensar naquilo que realmente é abençoador, que influencia a sua vida. E às vezes ficamos dando legalidade para a nossa mente e pensar coisas ruins de outras pessoas, ainda que fizeram ou deixaram de fazer. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Seja isso. Olha, meus irmãos, tanta coisa que a Bíblia nos ensina o que devemos pensar. Tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, quantos louvores deveriam ocupar a nossa mente, meus irmãos? Nós temos que aprender que a oração ou a adoração sincera ao Senhor flui em nossa mente. Nós estamos cultuando a Deus em nossa mente, estamos louvando a Ele. Aí damos lugar para influências de músicas que não edificam a nada. O problema é, isso vai te trazer uma resiliência, isso vai te trazer poder para resistir à ansiedade quando bater a porta. Agora, se está sendo ocupado com louvor, com palavra, com edificação, não há legalidade nenhuma para infiltrar na sua mente isso. Porque está ocupada com a palavra de Deus, está ocupada com louvor, a nossa mente não fica vagando, mas tem que ser intencional. Essa aqui, irmãos, é uma das chaves poderosas para vencermos a ansiedade: orar corretamente, pensar corretamente. E terceira chave poderosa, a palavra nos ensina, que devemos também, com certeza, viver corretamente. Olha só o que diz o versículo 9. Versículo 9: e o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém, queridos? Viver corretamente, estes são os 3 princípios da palavra,
para vencermos a ansiedade? Orar corretamente, pensar corretamente e viver corretamente. Viver corretamente, irmãos. Apóstolo Paulo chama uma responsabilidade pela sua maturidade na fé, dizendo: olha, tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim, tudo que vocês aprenderam e receberam e ouviram, e o que viram em mim, isso ponham em prática. A necessidade, meus irmãos, de vermos corretamente, isso não tem a ver somente em questão de darmos bom testemunho, mas é uma forma também de blindar a nossa vida com relação à ansiedade. Nada de ficar ansioso, mas para isso, viva corretamente, porque o não viver corretamente, o contrário disso, é viver com princípios rompidos, logo cai o quê? Perde o quê? Perde a paz. O medo de ser descoberto gera ansiedade. Preocupado, será que vão descobrir? Quando nós não andamos corretamente, meus irmãos, nós carregamos um fardo terrível sobre os ombros. Terrível. Não viver corretamente, a Bíblia está dizendo: olha, viva corretamente. Você não vai ter motivo para ficar ansioso, preocupado com nada. Se viver corretamente, ou seja, eu estou em paz com meu Senhor. Você enfrenta batalhas, você tem atitude movido pela autoridade de Cristo em você, de olhar nos olhos das pessoas e ministrar a vida delas. Agora, quando a nossa comunhão com o Senhor está comprometida por não vivermos corretamente conforme a palavra dEle, como vai ter uma paz? Como vai ter segurança? E se não temos paz, não temos segurança, logo a ansiedade encontra facilmente espaço em nossa vida, irmãos. Facilmente. Aí eu estou me esforçando para orar corretamente. Estou me esforçando para pensar corretamente. Mas olha, viva corretamente. Viva como um cidadão dos céus aqui na terra. Viva como luz deste mundo. Viva como um sal da terra. Nós somos chamados para isso, irmãos meus. E quando realmente permitimos que o Senhor, Ele nos ensine a ser controlado pelo Espírito Santo de Deus a viver corretamente, isso não atrapalha a sua paz, seu sono de forma alguma. Você declara todas as noites sem vacilar o Salmo 4, verso 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar com segurança. Em paz me deito. Agora, que paz terá alguém ao dormir, se não vive corretamente? E quando o Espírito de Deus está lá confrontando para se arrepender e nega o arrependimento, que paz terá? Como resistir e vencer a ansiedade? É impossível. Pode ser manipulado com medicamentos e outros meios, mas isso não resolve. O provérbio diz: tortuoso é o caminho do homem acumulado de culpa. Tortuoso é um caminho do homem que está acumulado de culpa. Ou seja, uma pessoa culpada anda sem direção. Ela vai para essa direção, logo vai para outra. Ela não tem um foco, ela não tem uma direção, ela não tem clareza do seu propósito, não sabe para onde vai. Terrível, irmãos meus, quando não andamos corretamente. A palavra está nos chamando para vivermos corretamente. E olha só que tremendo o versículo 7, eu quero enfatizar, concluir com ele. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz do Senhor, Ele guardará o coração e a mente. O coração é o que? Os nossos desejos. Ele guarda exatamente onde o inimigo ou a ansiedade tenta de alguma forma infiltrar, controlar a nossa mente. Mas o que guarda é a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento. E olha que tremendo, eu quero voltar no versículo anterior aqui, meus irmãos, só para no versículo 9, olha só o que diz no final: isso põe em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Mais uma vez está se referindo
que pelo fato de orarmos corretamente, pensar corretamente, viver corretamente, Deus tem compromisso. E a forma dele manifestar a presença dele é o quê? Através da paz. Essa paz estará com você. Estará com você. Ao andar corretamente, você sente paz. Ao orar e pensar corretamente, você será guardado. O Deus da paz, essa paz que excede todo entendimento, é algo que você está uma paz, você não entende o porquê. Como posso estar em paz, sendo que tudo diz que não? É loucura, pois essa paz, ela excede todo entendimento. Você não entende, mas está em paz. Olha, eu sei que você talvez veio aqui para mim dar um amparo, pensando pela situação, me encontraria desesperado, mas não estou. E eu não sei explicar isso. Excede a minha razão, excede, eu não consigo explicar. Mas é a paz de Deus que excede todo entendimento. Eu não entendo, mas o amor dele cobriu a multidão dos meus erros. Excede meu entendimento. Eu era um homem culpado, uma pessoa culpada, mas o sangue dele me lavou, me redimiu, a partir do momento que eu me rendi a ele, e eu estou numa paz agora que excede todo entendimento. Eu não sei o que aconteceu com a minha vida, antes eu estava na ruína, agora minha vida tem valor, tem propósito. É uma paz que excede todo entendimento, meus irmãos, é uma paz. Este versículo tem uma tradução interessante no original, é mais ou menos assim: e a paz que Deus irá, e a paz de Deus irá montar guarda. Olha que interessante essa palavra no original. E a paz de Deus irá montar guarda em volta da sua mente e o coração, para guardá-lo e protegê-lo durante os tempos de dificuldade da sua vida. Olha que tremendo, irmãos. É a paz, é como se montasse guarda ao redor ou em volta da sua mente e do seu coração. É como se estivesse aqui, dentro de você. Essa paz está montando guarda. Não vai infiltrar nada aqui não. Ressentimentos, ofensas. Está montando guarda na sua mente, para te guardar de pensamentos sutis, pensamentos inapropriados. É a paz que excede o entendimento. Seja a paz o hábito do seu coração. É a paz, irmãos. A melhor maneira de perceber se estamos na vontade de Deus é através da paz. Se você está em paz, tomar uma decisão, eis o sim do Senhor. Se não está em paz, não dê um passo. O problema é que nós confundimos nossos sentimentos, nossas emoções e queremos fazer, porque eu acho que é o melhor para mim. Não é isso. A questão é: aquieta, faz que silenciar a sua alma para ouvir a voz de Deus. E como ouvir a voz do Senhor? Trouxe uma paz tão grande. Ou eu não estou em paz. E quando você se posiciona, diz não, ou rompe aquilo que não deveria ter se assumido, aí vem a paz depois. Ainda que custe você chorar ou sofrer por um tempo, mas a paz vai prevalecer no nome de Jesus. A paz prevalece, irmãos. Por isso nada de andarmos, nada, desde que nós venhamos orar corretamente, apresentar tudo diante do Senhor, pensar corretamente, tudo o que é louvável ao Senhor, tudo que tem a ver com a mente de Cristo, viver corretamente, viver para a glória do Senhor intensamente. E a paz tanto nos protege, mas também nos guia. Amém, meus irmãos? Quero chamar as de pé neste momento, por favor, queridos. Enquanto nossos irmãos do céu de louvor, que já vão estar ministrando, nossa equipe de ministério de intercessão estarão aqui do lado. E enquanto isso, eu encorajo você a sair do seu lugar. Seja você que deseja começar uma campanha de oração por um propósito. Talvez você já vai começar agradecendo. Amém. Comece hoje um propósito. Ou seja, você da segunda à sétima semana, te encorajamos também com fé, sair do seu lugar e orar corretamente, pensar corretamente e viver corretamente. Este é o caminho, meus irmãos,
para vencer um grande vilão, um grande ladrão dos nossos dias, que tem usurpado a paz de muitas pessoas, que tem levado essa geração a ficar doente. Está doente a nossa geração pela ansiedade, mas não entende o caminho para vencer. Como vencer, meus irmãos? Nós queremos a oportunidade de fazer um apelo para você que deseja o Senhor. Talvez não quer fazer a campanha, mas você deseja uma oração, te ajudar em oração. Olha, me ajude em oração. Porque essa ansiedade, ela também traz uma angústia, não é? Talvez está angustiado. Nós queremos orar, clamar ao Senhor pela sua vida, para que o Espírito Santo de Deus te ajude a mostrar o caminho, mostrar a direção, para que você apresente agora tudo diante do Senhor em oração. Amém, meus irmãos? Sai do seu lugar pela fé e vem aqui na frente, que alguém vai estar orando por você em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor também enquanto isso, queridos. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele
graça. E caio de novo em tuas mãos. E caio em tua graça. E caio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços, em teus braços, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços, em teus braços é meu descanso. Em teus braços é o meu lugar, é onde eu quero estar. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços, descansando em ti, Senhor, sabendo onde estou. Só em teus braços, só em teus braços. Senhor, nós muitas vezes não temos forças, Senhor, para reconhecer até mesmo, Deus, as nossas limitações. Somos fracos, Pai, fracos. Nós dependemos completamente de Ti. Eu quero, Senhor, junto com a igreja nesse momento, Senhor, pedir perdão a Ti. Igreja, eu te convido a pedir perdão ao Senhor, porque nós pecamos por não confiarmos no Senhor como precisamos. Nós pecamos por não reconhecermos o cuidado, a provisão, a paternidade real do Senhor sobre nossas vidas. Nós pecamos porque nós não nos entregamos verdadeiramente. Nós só dizemos isso da boca para fora, e o nosso coração está aprisionado em ansiedades e preocupações. Senhor, nós pedimos perdão. Perdoa-nos, Senhor. Eu me coloco aqui em primeiro lugar, porque coisas tão pequenas, Senhor, nos assaltam, Senhor Deus, em preocupações. Mas como a Tua palavra diz, é a Tua palavra, e não tem como fechar os nossos olhos, ó Deus, para essa verdade. É a Tua palavra quem diz que não podemos andar ansiosos, que não podemos viver assim. Ó Deus, e a chave, o segredo está na Tua presença, está no Teu colo, está diante do Senhor em oração. Ah, Pai, perdoa-nos por não confiar em Ti, como o Senhor espera, como o Senhor nos chama, nos ensina. Nós queremos sim colocar diante do Senhor, como fomos orientados nessa noite, todas as coisas diante de Ti, Senhor. A nossa vida está escancarada diante do Senhor, não há para onde fugir, não há o que esconder do Senhor. Sabe, meus irmãos, o que eu aprendi hoje? Nada de preocupação, mas tudo em oração. Nada de preocupação, mas tudo em oração. Você pode repetir isso? Nada de preocupação, tudo em oração. É isso que Deus pede de nós, é isso que Deus espera.
Senhor, nós queremos, Pai, viver coisas lindas na Tua presença, mas nós queremos depositar a nossa mente e nosso coração diante de Ti e dizer: Senhor, derrama a Tua paz sobre nós, derrama a Tua paz sobre nós, dissipa, Senhor, do nosso coração essas trevas densas que nos aprisiona a coisas tão supérfluas, tão pequenas, tão passageiras. Senhor, que não merecem a nossa atenção, porque os nossos olhos precisam estar no autor e consumador da nossa fé, naquele que vive e reina para todos sempre, naquele que é o nosso provedor, naquele que fez tudo por nós. Senhor, resgata-nos, Senhor, desta ansiedade, dessa preocupação. Nos tira, Senhor, deste poço sem fim. Dá-nos vida, Senhor, vida abundante. É o que eu te peço. É o que o teu povo precisa, é o que vidas aqui precisam, Senhor. Quem sabe muitos vão voltar para os seus lares, ó Deus amado, e ainda preocupados, porque vão voltar para a realidade, ó Deus amado, e não sabe como será. Estão aqui com o coração apertado, dizendo: Deus, eu entendi, eu compreendi, mas a realidade está lá, nua e crua. Senhor, me ajuda, me socorre, Senhor, me resgata. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, confia no Senhor, povo de Deus, confia no Senhor, igreja. Não temas, pois eu sou contigo, eu te sustento, eu te levanto, eu te socorro. Nada de preocupação, Senhor, mas tudo em oração. Pai, nos ensina em nome de Jesus. Seja qual for, Pai, a nossa real necessidade, seja qual for, ó Deus amado, o impossível que nós colocamos diante de Ti hoje, aqueles que estão na campanha, Pai, seja qual for a semana, nós pedimos: Senhor, faz a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável, em o nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, aplauda ao Senhor mais uma vez. Recebam a bênção, queridos. Mas não se esqueçam, o culto continua em casa, o culto continua amanhã, tá certo? E se você deseja orar um pouco mais, amanhã às 6h30 estaremos aqui buscando ao Senhor. Faça parte disso se você puder, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, nosso amigo, seja sobre você, sobre o seu coração, sobre a sua mente, te guardando e te protegendo em toda a sua caminhada, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Volte em paz.